ele vai ser um grande avivalista, ele também com esse desejo, ele é um jovem, ele é um pastor anglicano, e ele vai pregar o evangelho na América do Norte. Não tinha ainda Estados Unidos, eram as 13 colônias americanas que dependiam da Inglaterra. Ele vai para lá com um grupo de morávios, e em 1735, ele está indo com esse grupo, ele aprende o alemão, porque ele está indo com esse grupo de morávios, e os morávios falavam alemão, para ele se comunicar bem. Ele quer ser um pastor, ele é um pastor dentro do navio, e durante uma tormenta, o mastro central do navio ele quebra. E está lá os morávios adorando a Deus, louvando a Deus, e o barco quase afundando. Obrigado, querido. O barco quase afundando, e todo mundo louvando, adorando a Deus, e o jovem John Wesley ali, ele está incomodado. Ele, caramba, vou morrer, ninguém está preocupado, está todo mundo louvando a Deus, está nem aí. E ele fica com aquilo intrigado, ele se pergunta se ele tem certeza da salvação dele. E quando ele chega aqui a imagem dentro do navio, todo mundo louvando a Deus, e quando ele chega na América do Norte, um dos morávios pergunta para ele assim, você conhece a Cristo? Aí ele fala, eu conheço, é o Salvador do mundo. Mas você sabe que ele salvou você? E ele fala, sim, eu sei que ele me salvou. Mas ele vai relatar no diário dele que ele deu uma resposta um pouco fria e sem meditar um pouco nisso. E ele não tem certeza da salvação. Aí ele fala que ele foi à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? E ele fica com esse dilema dentro dele. Tanto é que a missão dele missionária não traz tanto resultado. Ele vai para lá, ele evangeliza um ou outro, mas depois ele volta para Morávia, e ele se junta com aquele grupo que hoje é a atual Alemanha, e numa nesses estudos que eles faziam durante a semana, ele relata no diário dele que ele estava sem vontade alguma de ir. Aí ele chega lá nesse estudo e ele começa a ler a carta aos Romanos com um comentário de Martinho Lutero. E ali ele vai dizer que naquele momento ele teve certeza da salvação dele. Naquele momento ele experimentou o que era nascer de novo. Então, a partir daí, ele começa a viver uma devoção a Deus, a não somente ser um teólogo e não ter o dono da teologia dentro de si. Agora ele faz parte do corpo de Cristo. Ele fala assim, senti que confiava em Cristo e somente nele para a minha salvação. Senti em meu coração um ardor estranho, e que me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Nesse momento, John Wesley ele tem esse relacionamento com Deus. Não fica somente no campo acadêmico, no campo que ele era um pastor anglicano e só conhecia as Escrituras. Não, ele tem uma experiência real e verdadeira com Deus. E, a partir daí, começa as pregações ao ar livre.